Meus queridos, se vocês soubessem o que eu passei, se vocês soubessem que uma mulher pode ser abandonada para morrer numa floresta, traída pelo homem que amava, e depois de 50 anos voltar para confrontá-lo quando ele menos esperava. Se vocês soubessem que essa mulher sou eu, Valdeci dos Santos, hoje com 82 anos, sentada aqui nessa varanda em Manaus, olhando esse rio que foi testemunha de tanta dor e tanto renascimento. Fiquem comigo até o final dessa história, porque vocês não vão acreditar no que aconteceu quando olhei nos olhos daquele homem que me deixou para morrer e disse: "Você deveria ter se certificado que eu tinha morrido mesmo, Roberto." Olha, antes de começar essa história que vai mexer com vocês, quero dizer uma coisa. Vocês que estão me ouvindo agora, cada um de vocês importa muito para mim. Quando vocês se inscrevem nesse canal, não é só um clique, é uma forma de ajudar outras pessoas a ouvirem essas histórias que precisam ser contadas. E sabe o que é mais bonito? Todo mês a gente faz sorteios especiais para quem mais comenta e curte aqui, mas só para quem realmente escreve, porque quem escreve está participando de verdade dessa nossa família. É assim que a gente cresce junto, não é mesmo? Era dezembro de 1975 quando tudo começou. Eu tinha 25 anos e já carregava nas costas o peso de uma vida que não tinha sido fácil. Meu pai morreu quando eu era novinha, só 15 anos, e minha mãe, Dona Socorro, ficou sozinha para me criar vendendo remédio caseiro no mercado de Manaus. Vocês não imaginam como era difícil naquela época. A gente morava numa casinha de madeira na beira do Rio Negro, daquelas que, quando a cheia vinha, a água subia até quase entrar pela porta. Mas era ali que a gente tinha aprendido a sobreviver. Eu e minha mãe, duas mulheres sozinhas no mundo. Desde pequena eu acompanhava minha mãe nas caminhadas pela mata, aprendendo sobre as plantas, sobre os chás, sobre os segredos que a floresta guardava. Ela me ensinou que cada folha, cada raiz, cada casca de árvore tinha um poder, uma função. "Filha", ela dizia, "a natureza não esconde nada de quem sabe perguntar direito. O que mata também pode curar, dependendo de como você usa." Essas palavras ficaram gravadas na minha alma. E mais tarde eu ia descobrir como elas iam salvar minha vida de um jeito que nem ela, nem eu podíamos imaginar. Quando fiz 20 anos, comecei a trabalhar como guia para os pesquisadores que vinham de fora estudar nossa região. Era um trabalho pesado, carregando equipamento, cozinhando nos acampamentos, abrindo caminho na mata fechada, mas pagava melhor que qualquer outra coisa que uma mulher da minha condição podia fazer naquela época. E eu precisava cuidar da minha mãe, que já estava começando a ficar doente, uma tosse que não saía nunca, que foi piorando com os anos até ela não conseguir mais trabalhar direito. Foi numa dessas expedições que conheci Roberto Fernandes, um homem de 37 anos, cabelo sempre bem penteado, óculos de aro dourado, jeito de quem estudou em universidade grande. Ele dizia que era pesquisador, especialista em plantas medicinais da Amazônia, e tinha vindo com uma equipe de São Paulo para estudar espécies que poderiam virar remédio. Diferente dos outros pesquisadores que eu já tinha conhecido, Roberto não me tratava como uma simples carregadora. Ele perguntava a minha opinião. Queria saber o que eu tinha aprendido com minha mãe sobre as plantas. Me fazia sentir importante, inteligente. "Valdeci", ele dizia meu nome devagar, como se estivesse provando o gosto na língua. "Você tem um conhecimento que vale mais que qualquer diploma. Essas plantas que sua mãe conhece podem salvar milhões de vidas." Eu me sentia especial quando ele falava assim. Nunca ninguém tinha me dito que o que eu sabia era valioso. Nunca ninguém tinha me olhado como se eu fosse mais que uma cabocla pobre da beira do rio. As conversas entre nós foram se aprofundando. À noite, quando a equipe descansava, Roberto me contava sobre São Paulo, sobre as universidades, sobre os laboratórios onde eles estudavam as plantas. Falava de um mundo que eu só tinha visto em revistas velhas, de oportunidades que pareciam impossíveis para alguém como eu. "Você poderia estudar?", ele dizia. "Poderia sair daqui, conhecer lugares que nem imagina que existem. Eu poderia ajudar você. Vocês precisam entender uma coisa. Quando você é pobre, quando você nunca teve nada, quando alguém aparece oferecendo tudo o que você sempre sonhou, é muito difícil não acreditar." E eu estava me apaixonando por Roberto, pelos sonhos que ele pintava, pela possibilidade de uma vida diferente.
Comecei a imaginar saindo de Manaus, estudando numa universidade, voltando para ajudar minha gente com conhecimento novo. Era um sonho bonito demais para ser verdade. A expedição deveria durar 2 semanas, mas Roberto pediu para estender por mais tempo. Dizia que tinha encontrado algo muito importante, uma planta que poderia revolucionar a medicina. É por isso que preciso da sua ajuda, Valdeci. Você conhece a floresta como ninguém. Sem você, essa descoberta pode se perder para sempre. Eu me sentia honrada, escolhida, especial, como eu era boba. Foi na 3ª semana que as coisas começaram a ficar estranhas. Roberto começou a fazer anotações que não mostrava para o resto da equipe, tirava fotos de lugares específicos com uma câmera pequena que guardava sempre no bolso. Quando eu perguntava, ele desconversava, dizia que era só precaução científica. Mas eu tinha crescido na mata, tinha aprendido a ler sinais, e alguma coisa estava errada. A descoberta veio quando o acompanhei numa exploração que ele disse ser só para catalogar espécies. Caminhamos por horas até chegarmos numa parte da floresta que eu conhecia bem, onde crescia uma árvore que minha mãe chamava de lágrima da mata. Era rara, difícil de encontrar, e a casca dela, quando preparada do jeito certo, curava dores que nenhum remédio da farmácia conseguia aliviar. Minha mãe me tinha ensinado que aquela planta era sagrada, que tinha que ser usada com respeito só quando realmente precisasse. Quando Roberto viu as árvores, os olhos dele brilharam de um jeito que me deu arrepio. É isso, ele murmurou. Exatamente isso. Começou a tirar fotografias, fazer anotações frenéticas, marcar as árvores com tinta. Valdeci, você entende o que isso significa? Essa planta pode valer bilhões, bilhões! Foi aí que eu entendi que alguma coisa estava muito errada. Roberto, perguntei com o coração apertado, você não veio aqui só para estudar, veio? Ele parou o que estava fazendo e me olhou com uma frieza que eu nunca tinha visto antes. O homem gentil e carinhoso sumiu, dando lugar a alguém que eu não conhecia. Valdeci, você é uma mulher inteligente. Deve entender que a ciência precisa de recursos. Essas plantas podem salvar vidas, mas só se chegarem aos laboratórios certos, aos mercados certos. Eu senti o chão fugir debaixo dos meus pés. E a minha gente? E as comunidades que usam essa planta há gerações? Vocês vão tirar tudo e não deixar nada? Roberto riu, um riso frio que cortou meu coração como uma faca. Valdeci, seja realista. O que essas pessoas fazem com essas plantas é primitivo, ineficiente. Nós podemos criar medicamentos que vão ajudar milhões de pessoas, não apenas algumas dezenas de índios e caboclos perdidos na floresta. Foi nesse momento que meu mundo desabou. Eu estava apaixonada por um homem que via minha gente, meu conhecimento, minha cultura como algo primitivo que precisava ser explorado e depois descartado. Tentei argumentar. Tentei fazê-lo entender que aquele conhecimento era sagrado, que pertencia às comunidades que o desenvolveram, mas ele já tinha decidido que eu era um obstáculo aos planos dele. A discussão continuou enquanto voltávamos para o acampamento. Roberto alternava entre tentar me convencer com promessas de dinheiro e me intimidar com a realidade do poder que tinha. Você pode ser parte dessa descoberta, ele dizia, ou pode ser esquecida na floresta. A escolha é sua. Naquela noite, deitada na minha rede, eu sabia que tinha chegado numa encruzilhada. Podia aceitar o que Roberto oferecia e me tornar cúmplice da exploração do meu próprio povo, ou podia lutar contra algo muito maior que eu. Decidi procurar provas, alguma coisa que pudesse usar para denunciar o que eles estavam fazendo. E foi assim, mexendo nas coisas de Roberto enquanto ele dormia, que encontrei documentos que confirmaram meus piores medos. Contratos com laboratórios internacionais, mapas marcando áreas de extração, cronogramas para uma operação de exploração que ia devastar a região. Não era pesquisa científica. Era roubo puro e simples. Queridos, meu sangue gelou nas veias. Ali estava tudo. Contratos milionários, mapas detalhados da nossa região, cronogramas de extração que iam sugar a floresta até não sobrar nada. Roberto não era pesquisador coisa nenhuma, era um ladrão de jaleco branco, disfarçado de cientista. E eu, boba que nem uma criança, tinha ajudado ele a encontrar exatamente o que procurava. Fotografei alguns documentos com uma câmera que achei na mochila dele, tremendo tanto que mal conseguia segurar o aparelho.
Meu coração batia tão forte que achei que ia acordar todo o acampamento. Depois recoloquei tudo no lugar, tentando não deixar vestígio. Agora eu tinha prova. Mas o que fazer com ela? A quem recorrer? Estávamos no meio do nada e Roberto tinha contatos poderosos. Quem ia acreditar numa cabocla contra um doutor de São Paulo? Passei o resto da noite sem dormir, planejando como confrontar Roberto. Quando o sol nasceu, decidi que não podia mais fingir que nada sabia. Era hora de enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Procurei Roberto quando ele estava sozinho, verificando equipamentos longe dos outros. Eu sei de tudo, disse olhando direto nos olhos dele. Vi os documentos, sei que vocês não vieram aqui para pesquisa, vieram para roubar. A transformação no rosto dele foi assustadora. O homem carinhoso que eu conhecia desapareceu completamente. Os olhos ficaram duros como pedra, a voz gelada como gelo. Você mexeu nas minhas coisas? Sabe que isso é crime, não sabe? Crime é o que vocês estão fazendo, respondi, tentando manter a voz firme mesmo com o medo crescendo dentro de mim. Essas plantas não pertencem a laboratório nenhum. São da floresta, da minha gente. Roberto se aproximou tanto que senti o hálito dele no meu rosto. Valdeci, você é uma mulher inteligente, mas está sendo muito ingênua. Você acha que vai conseguir parar uma operação desse tamanho? Você acha que alguém vai acreditar em você contra mim? Foi então que ele fez a proposta que me enojou até o osso. Se eu ficasse quieta, se ajudasse eles a mapear outras áreas onde a planta crescia, ele me levaria para São Paulo, me daria uma vida que eu nunca sonhei ter. Pense bem, Valdeci. Você pode ser rica, educada, respeitada, ou pode voltar para sua casinha de madeira na beira do rio e ficar pobre para o resto da vida. E minha mãe? E minha gente? Eles vão ficar sem as plantas que sempre usaram enquanto vocês ficam ricos vendendo remédio caro, que eles nunca vão poder comprar? Esse é o preço do progresso, ele disse com uma frieza que me fez ver quem ele realmente era. Os fracos ficam para trás, os espertos se adaptam. Naquele momento, eu soube que não havia mais volta. Não, disse com toda a força que consegui reunir. Não vou ajudar vocês a destruir tudo que minha família me ensinou a respeitar. Vou denunciar vocês assim que a gente voltar para Manaus. O sorriso que Roberto me deu foi o mais assustador que já vi na vida. Valdeci, você está cometendo um erro muito grande mesmo. E se essa mensagem ressoou com você até aqui, e quiser apoiar para que ela chegue a outras pessoas que também estão passando por traições como essa, clique em Valeu demais. Esse gesto pequeno ajuda a manter viva essa missão de levar luz a quem já perdeu a esperança. Gratidão imensa. Naquela noite foi a última que dormi no acampamento. Ou melhor, tentei dormir, porque o medo não me deixava fechar os olhos. Sabia que Roberto estava planejando alguma coisa. Durante a madrugada, ouvi vozes baixas, conversas sussurradas que não consegui entender completamente, mas captei palavras soltas que me gelaram o sangue. Problema. Silenciar. Nunca mais. Quando acordei na manhã seguinte, algo estava diferente. O acampamento parecia normal, mas havia uma tensão no ar que eu podia sentir. Roberto me cumprimentou como se nada tivesse acontecido, até ofereceu café, mas eu via o jeito como os outros membros da equipe me olhavam, olhares de quem sabia que alguma coisa ia acontecer. Valdeci, Roberto disse depois do café da manhã. Hoje nós vamos explorar uma área mais ao sul. Você conhece bem aquela região, não é? Preciso que me leve até lá. Eu sabia que era uma armadilha, mas o que poderia fazer? Estávamos a dias de distância de qualquer ajuda. Se tentasse fugir sozinha, me perderia na mata fechada. Se ficasse, não sabia o que Roberto estava planejando. Decidi ir, mas fiquei alerta a cada passo. Caminhamos por horas, Roberto, eu e 2 outros homens da equipe. À medida que nos afastávamos do acampamento principal, eu sentia o perigo crescer. A mata ficava cada vez mais fechada, mais escura, mais silenciosa. Era o tipo de lugar onde alguém poderia desaparecer para sempre e nunca ser encontrado. Foi quando chegamos numa clareira pequena, cercada por árvores enormes, que Roberto deu o sinal. É aqui, ele disse para os outros homens. Façam o que tem que ser feito. Naquele momento, eu soube que ia morrer. Os 2 homens se aproximaram de mim e eu vi a morte nos olhos deles. Mas também vi algo mais. Hesitação. Eles não eram assassinos profissionais.
Eram pesquisadores que tinham topado uma coisa que estava saindo do controle. Não precisamos fazer isso, um deles disse para Roberto. Podemos só deixar ela aqui. Ela nunca vai conseguir voltar sozinha. Roberto pensou por um momento e eu vi quando ele decidiu. Tem razão. É melhor assim. Mais limpo. Ele se virou para mim com aquele sorriso frio. Valdeci, foi um prazer conhecer você. Obrigado por toda a ajuda. E então eles foram embora. Simplesmente me deixaram ali, no meio da floresta mais densa da Amazônia, sem comida, sem água, sem equipamento, sem comunicação, só com a roupa do corpo e uma pequena faca que carregava sempre no cinto. Fiquei parada por alguns minutos, sem conseguir acreditar no que estava acontecendo. O silêncio da mata era ensurdecedor. Só se ouvia o barulho distante de pássaros e o zunido de insetos. Quando finalmente caiu a ficha de que eles realmente tinham me abandonado para morrer, o desespero bateu como uma onda. Chorei. Chorei como uma criança perdida, porque era exatamente isso que eu era. Uma mulher perdida no meio de milhões de hectares de floresta, onde muitos homens fortes e bem equipados já tinham entrado e nunca mais saído. Roberto tinha calculado bem. Era a morte perfeita. Sem corpo, sem evidência, sem testemunha. Só mais uma guia que se perdeu na mata e nunca foi encontrada. Mas depois que as lágrimas secaram, alguma coisa dentro de mim se acendeu. Eu era filha da Amazônia. Tinha crescido na beira do rio. Aprendido com minha mãe os segredos da floresta. Se alguém tinha chance de sobreviver naquele inferno verde, era eu. Roberto tinha subestimado uma coisa muito importante. Ele não conhecia a força que uma mulher amazônica carrega dentro de si. A primeira coisa que fiz foi tentar me orientar. O sol estava alto, mas consegui ver a posição dele entre as copas das árvores. Sabia que Manaus ficava a nordeste, mas estava longe demais para tentar voltar direto. Precisava encontrar um rio, qualquer rio, e seguir a correnteza. Na Amazônia, todos os rios levam a outros rios maiores, e os rios maiores levam a comunidades. Comecei a caminhar, abrindo caminho entre cipós e espinhos. Cada passo era uma luta. A mata era fechada, úmida, sufocante. Os insetos me atacavam sem piedade. Mosquitos, mutucas, borrachudos, que deixavam minha pele coberta de picadas ardidas. Sem repelente, sem proteção, eu era um banquete ambulante para todos os bichos sugadores de sangue da floresta. A sede chegou primeiro. Em poucas horas, minha boca estava seca como papel. Procurei cipó d'água, uma trepadeira que minha mãe me ensinou a reconhecer. Quando achei um, cortei com a faca e deixei o líquido cristalino escorrer na minha boca. Sabia doce como mel, e por um momento senti esperança. A fome veio depois. Procurei frutos que sabia serem seguros. Bacaba, açaí, algumas castanhas. Não era muito, mas mantinha meu corpo funcionando. O problema maior era a exaustão. Caminhar na mata fechada é como lutar contra a própria floresta a cada passo. Quando a noite chegou, eu sabia que precisava encontrar abrigo. A temperatura cai rápido na floresta depois que escurece, e os predadores noturnos começam a caçar. Encontrei uma árvore grande com raízes que formavam uma espécie de caverna natural. Juntei folhas de palmeira para me cobrir e galhos secos para fazer fogo. O fogo foi minha salvação naquela primeira noite. Não só me aqueceu, mas afastou os animais que eu ouvia circulando no escuro. Onças, cobras, jacarés. A floresta de noite é um mundo diferente, perigoso, onde cada sombra pode esconder a morte. Mas eu não morri. Sobrevivi àquela primeira noite, e quando o sol nasceu, me levantei e continuei caminhando, porque tinha uma missão agora. Sobreviver para contar a verdade sobre Roberto e seus comparsas. Nessa manhã que encontrei os primeiros sinais de esperança. Seguindo o barulho da água, achei um igarapé pequeno, mas com água corrente e limpa. Bebi até não aguentar mais, lavei as feridas como pude e decidi que ia seguir aquele curso d'água. Na Amazônia, todo rio pequeno vai dar num rio maior, e todo rio maior tem gente vivendo nas margens, mas a floresta tinha outros planos para mim. Estava caminhando na beirada do igarapé quando ouvi um barulho que fez meu sangue gelar. Um ronco, baixo, profundo, que vinha das árvores à minha frente. Parei imediatamente, procurando a fonte do som. Foi quando vi uma onça pintada me observando de cima de um galho grosso,
a apenas uns 20 metros de distância. Era um animal lindo e aterrorizante ao mesmo tempo. O pelo dourado com manchas negras reluzindo na luz filtrada da mata, os músculos tensos debaixo da pele, os olhos amarelos fixos em mim com uma intensidade que me fez tremer. Eu sabia que se aquela fera decidisse que eu era o jantar dela, não havia nada que pudesse fazer. Fiquei imóvel, mal respirando. Minha mãe sempre dizia que os animais sentem o medo, que quanto mais você demonstra pânico, mais eles ficam interessados. Então fiquei ali, parada como uma estátua, olhando diretamente nos olhos daquela onça, tentando mostrar que não era uma presa fácil. O que aconteceu depois foi como um milagre. Um bando de macacos prego que estava nas árvores começou a fazer uma algazarra danada, pulando de galho em galho, gritando e jogando frutas. Um dos macacos até acertou uma fruta na cabeça da onça, que rosnou de irritação. O felino olhou para cima, claramente incomodado com o barulho, e depois olhou para mim mais uma vez. Por um momento que pareceu uma eternidade, pensei que ia ser o fim. Mas então, como se tivesse decidido que aqueles macacos barulhentos eram um problema maior que eu, a onça saltou do galho e desapareceu silenciosamente na mata. Desabei no chão, tremendo descontroladamente. Aqueles macacos tinham salvado minha vida, e eu nunca vou esquecer disso. Até hoje, quando ouço o grito de macaco prego, lembro daquele momento e agradeço. O terceiro dia foi quando as coisas ficaram realmente desesperadoras. A febre tinha piorado muito. Eu estava delirando metade do tempo, vendo coisas que não existiam, ouvindo vozes que não estavam lá. Em alguns momentos, tinha certeza de que via minha mãe caminhando ao meu lado, me dando conselhos sobre quais plantas usar, qual caminho seguir. Filha, eu ouvia ela dizer, a floresta está testando você. Mostra para ela que você é digna do conhecimento que carrega. Foi nesse estado de semiconsciência que encontrei algo que mudou tudo. Estava deitada embaixo de uma árvore, achando que não ia conseguir levantar mais, quando senti algo duro debaixo das minhas costas. Cavei na terra úmida com as mãos e tirei um objeto pequeno, redondo, feito de pedra verde. Era um muiraquitã, um amuleto sagrado dos povos da floresta. Eu conhecia aqueles amuletos pelas histórias que minha mãe contava, feitos pelos antigos para proteger quem os carregava. Segurei aquela pequena pedra nas mãos trêmulas e senti uma força estranha me invadindo. Não sei se foi coincidência, se foi fé, ou se realmente existe alguma magia antiga naqueles objetos, mas a partir daquele momento, minha sorte mudou. A febre começou a baixar. Consegui me levantar e continuar caminhando. E no final daquela tarde, quando o sol já estava se pondo, ouvi o som mais doce que podia imaginar. O motor de uma embarcação vindo pelo rio. Corri quanto pude até a margem e comecei a acenar desesperadamente. Por um momento terrível, achei que o barco ia passar direto, que não iam me ver. Mas então a embarcação começou a se aproximar, e eu soube que estava salva. Era um barco de pesca, com 3 homens que ficaram chocados ao me ver. Uma mulher suja, coberta de picadas e arranhões, claramente à beira da morte. Minha senhora, o que aconteceu? Perguntou o mais velho, enquanto me ajudava a subir no barco. Entre lágrimas de alívio, contei uma versão resumida da história. Como tinha sido abandonada pela expedição, como tinha sobrevivido 3 dias na mata. Eles balançaram a cabeça impressionados. A senhora teve muita sorte, disse um deles. Muita gente entra nessa mata e nunca mais sai. Sorte, ou proteção do muiraquitã, pensei, apertando o amuleto na mão. Os pescadores me deram água, peixe assado e farinha, que comi como se fosse a primeira refeição da minha vida. Me levaram até uma comunidade ribeirinha chamada Santa Maria, onde fui recebida como se fosse uma aparição. Cuidaram de mim por uma semana, trataram minhas feridas, me deram força para continuar. Foi lá que tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Não ia simplesmente voltar para Manaus e tentar esquecer o que tinha acontecido. Ia lutar. Ia encontrar uma forma de expor Roberto e sua quadrilha, de proteger nossa floresta e nosso conhecimento. Mas primeiro, precisava me preparar. Precisava aprender a linguagem deles, entender o mundo deles, para poder lutar de igual para igual. Aos 25 anos, decidir que ia estudar, que ia me formar,
que ia construir algo que pudesse enfrentar gente como Roberto. Voltei para Manaus 3 meses depois do abandono. Minha mãe quase desmaiou quando me viu. Ela tinha recebido a notícia de que eu tinha morrido num acidente na floresta. Até recebeu uma pequena indenização da empresa, dinheiro sujo que joguei fora assim que descobri. Contei tudo para ela, mostrei o Muiraquitã, expliquei meus planos. Ela ficou preocupada, mas entendeu. Filha, disse segurando minhas mãos, se é isso que você tem que fazer, então faça. Mas cuidado, gente poderosa não gosta de ser incomodada. Os anos seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Trabalhava de dia em qualquer serviço que aparecia. Estudava de noite para completar o ensino médio que tinha, abandonado quando meu pai morreu. Aos 30 anos entrei na universidade para estudar química. Queria entender as plantas de um jeito científico, para poder falar a mesma língua dos exploradores. Gente, se vocês chegaram até aqui comigo, se estão sentindo na pele essa luta de uma mulher que se recusou a ser vítima, me ajudem a espalhar essa história. Se inscrevam no canal, porque juntos a gente pode mostrar para o mundo que conhecimento tradicional não é coisa do passado, é sabedoria que pode salvar o futuro. Deixem um comentário contando qual parte da história mais tocou vocês. Quero saber o que vocês estão sentindo, porque essa história também é de vocês agora. Durante a faculdade, sempre de olho no que Roberto estava fazendo. Li nos jornais quando o laboratório dele lançou um medicamento revolucionário feito a partir de uma planta amazônica. Adivinha qual? A mesma lágrima da mata, que ele tinha roubado da nossa floresta. O remédio custava uma fortuna. Era vendido no mundo inteiro, e nenhum centavo voltava para as comunidades que sempre souberam dos poderes daquela planta. Mas eu estava me preparando, juntando provas, construindo conhecimento, esperando o momento certo, porque eu sabia que um dia nossos caminhos iam se cruzar de novo. E quando isso acontecesse, eu estaria pronta. História ficou fascinado com o conhecimento que eu carregava. Valdeci, ele dizia, você tem nas mãos uma sabedoria que a ciência está apenas começando a entender. Precisamos unir esse conhecimento ancestral com a pesquisa moderna. Antônio era um homem íntegro, que respeitava os povos da floresta e acreditava que a ciência devia servir a todos, não só aos laboratórios ricos. Ele me ajudou a desenvolver minha pesquisa sobre plantas medicinais, mas sempre com ética, sempre pedindo permissão às comunidades, sempre dividindo os benefícios. Era o oposto completo de Roberto. Aos poucos, nossa relação foi se aprofundando. Não era só acadêmica, era pessoal também. Antônio enxergava em mim não apenas uma aluna, mas uma mulher forte, inteligente, que tinha sobrevivido ao impossível. Aos 35 anos, me casei com ele numa cerimônia simples na beira do rio, com minha mãe nos abençoando e algumas lideranças indígenas que tinham se tornado nossos parceiros de pesquisa. Com Antônio ao meu lado, comecei a construir algo que nunca imaginei que seria possível. Criamos uma pequena empresa, a Saberes da Floresta, que trabalhava de forma ética com as comunidades tradicionais. Produzíamos remédios naturais, mas sempre respeitando o conhecimento ancestral, sempre dividindo os lucros com quem nos ensinou. Era o contrário do que Roberto tinha feito. Onde ele explorava, nós protegíamos. Onde ele roubava, nós reconhecíamos. Onde ele destruía, nós preservávamos. Nossa empresa cresceu devagar, mas com base sólida, construída na confiança e no respeito mútuo. Aos 40 anos, dei à luz nossa filha, Yara. Escolhi esse nome em homenagem às lendas da nossa terra, aos espíritos das águas que sempre protegeram nosso povo. Yara cresceu aprendendo tanto na universidade quanto na floresta, entendendo que conhecimento científico e sabedoria ancestral podiam caminhar juntos. Durante todos esses anos, nunca perdi Roberto de vista. Acompanhava de longe sua carreira meteórica no mundo farmacêutico. O medicamento feito a partir da nossa lágrima da mata tinha se tornado um sucesso mundial, rendendo bilhões para o laboratório. Roberto tinha subido na hierarquia, virado diretor executivo, era celebrado como um inovador da medicina. Enquanto isso, as áreas onde a planta crescia naturalmente estavam sendo devastadas pela extração predatória. A espécie entrou na lista de ameaçadas de extinção. As comunidades que sempre usaram a planta para seus remédios tradicionais não tinham mais acesso a ela,
e certamente não podiam pagar pelo medicamento patenteado que custava mais que um salário mínimo por dose. E se você sentiu que essa mensagem te tocou de forma verdadeira, lembre-se, apoiar essa missão também é um gesto de amor. Se sentir no coração, clique em "Valeu demais", para que mais pessoas recebam palavras que salvam, acolhem e despertam. Eu ia juntando provas meticulosamente. Documentos sobre a origem do medicamento, depoimentos de comunidades que conheciam a planta há gerações, evidências da exploração predatória. Mas sabia que precisava do momento certo para agir. Roberto era poderoso demais, tinha advogados demais, influência política demais. O momento chegou quando Yara completou 25 anos e se formou em biologia, seguindo nossos passos. Ela tinha crescido ouvindo minha história, sabendo da injustiça que eu tinha sofrido, entendendo a importância de proteger nossa floresta e nosso conhecimento. "Mãe", ela disse na formatura, "chegou a hora de fazer justiça. Você construiu algo sólido, algo que pode sobreviver à tempestade que vem por aí." Foi então que soube que Roberto voltaria a Manaus depois de mais de 50 anos. Viria para uma conferência internacional sobre inovação farmacêutica sustentável na Amazônia. A ironia era tão grande que quase doía. O homem que tinha roubado nosso conhecimento e devastado nossa floresta vinha falar sobre sustentabilidade. A conferência seria num hotel flutuante luxuoso, ancorado no encontro das águas do Rio Negro com o Amazonas. Na noite anterior ao evento, haveria um coquetel para autoridades e empresários da região. Foi quando decidi que era hora de fechar esse ciclo. Consegui um convite através de contatos na universidade. Nossa empresa tinha crescido o suficiente para ser respeitada, e eu tinha me tornado uma referência em etnobotânica. Ninguém sabia da minha história com Roberto, então minha presença não levantaria suspeitas. Preparei-me cuidadosamente para aquela noite. Não usei roupa de gala como os outros convidados, mas um vestido simples feito por artesãs de uma das nossas comunidades parceiras. No pescoço, o muiraquitã que tinha me salvado há mais de 50 anos, agora preso a um cordão de fibras naturais. Antônio queria me acompanhar, preocupado com o que poderia acontecer, mas eu sabia que esse era um confronto que precisava enfrentar, sozinha. "Preciso olhar nos olhos dele", expliquei, "e mostrar que a mulher que ele deixou para morrer na floresta não só sobreviveu, como construiu algo maior que tudo que ele jamais sonhou." Quando subi no barco naquela noite, com as luzes da cidade refletindo nas águas escuras do rio, senti que minha vida estava prestes a mudar mais uma vez. Tinha esperado mais de meio século por aquele momento. Tinha construído uma vida inteira se preparando para ele. Roberto estava no centro do salão, cercado de admiradores, contando histórias que faziam todos rirem educadamente. Mesmo depois de tantos anos, o reconheci imediatamente. O cabelo estava branco, o rosto marcado pelo tempo, mas os olhos eram os mesmos, frios, calculistas, escondidos atrás de uma máscara de charme sofisticado. Me aproximei devagar, esperando o momento perfeito. Quando ele fez uma pausa para tomar champanhe, nossos olhares se cruzaram. Vi o momento exato em que me reconheceu. Os olhos se arregalaram em choque. A mão que segurava a taça começou a tremer, e o copo escorregou dos dedos, se estilhaçando no chão em 1000 pedaços. "Você deveria ter se certificado que eu tinha morrido mesmo, Roberto", disse calmamente, aproveitando o silêncio que se instalou no salão. E naquele momento, 53 anos depois de ter sido abandonada para morrer na floresta, finalmente estava frente a frente com o homem que tinha tentado destruir minha vida. Mas agora, os papéis estavam invertidos. Agora eu era quem tinha o poder. O barulho do copo quebrando atraiu todos os olhares. As conversas cessaram e de repente éramos só nós dois no meio daquela festa elegante. Eu, uma mulher de 82 anos que tinha sobrevivido ao impossível, e ele, um executivo poderoso que acabava de ver um fantasma do passado. "Não, não é possível", ele gaguejou, recuando um passo. "Você morreu na floresta. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe a versão que você contou." Respondi, mantendo a voz calma, que eu era uma guia teimosa que se perdeu na mata por imprudência própria. Uma história muito conveniente, não é? As pessoas ao redor começaram a sussurrar,
confusas com a cena que se desenrolava diante delas. Um homem de terno escuro, claramente assessor de Roberto, tentou se aproximar. Dr. Fernandes, está tudo bem? Posso ajudar em alguma coisa? Mas Roberto não conseguia tirar os olhos de mim, como se estivesse vendo uma assombração. E, de certa forma, era exatamente isso. Eu era o fantasma de todos os crimes que ele tinha cometido, voltando para assombrá-lo no momento de seu maior triunfo. Como você sobreviveu? Ele murmurou, a voz saindo fraca, trêmula. Era impossível. Uma mulher sozinha, sem equipamentos, sem suprimentos, perdida na parte mais densa da Amazônia. Você subestimou duas coisas, Roberto, respondi, tirando o muiraquitã do pescoço e mostrando para ele. A força de uma mulher amazônica e o poder do conhecimento ancestral que você tanto desprezava. O murmúrio entre os convidados aumentou. Alguns começaram a pegar os celulares, percebendo que algo extraordinário estava acontecendo. Povo, o silêncio que se instalou no salão foi ensurdecedor. Podia ver nos rostos dos convidados a confusão dando lugar ao choque e depois ao interesse. Havia jornalistas presentes, professores da universidade, representantes de ONGs ambientais. Era exatamente o público que eu precisava. Roberto tentou recuperar a compostura, ajeitando a gravata como se isso pudesse restaurar sua dignidade perdida. Isso é um absurdo completo, disse, mas a voz estava trêmula. Não sei quem é essa mulher ou o que ela quer, mas eu sei muito bem quem você é, cortei. Roberto Fernandes, que roubou o conhecimento sobre a lágrima da mata das comunidades do Alto Rio Negro e transformou numa fortuna de bilhões, enquanto devastava a floresta e deixava nosso povo sem acesso à planta que sempre foi nossa. Tirei da bolsa artesanal que carregava um pendrive e segurei para que todos vissem. 53 anos é muito tempo para juntar provas, Roberto. Cada documento, cada contrato fraudulento, cada testemunho das comunidades exploradas, está tudo aqui. O assessor de Roberto pareceu alarmado. Senhor, sugiro que continuemos essa conversa em particular. Podemos resolver essa situação de forma mais discreta. Era uma tentativa óbvia de me tirar dali, de abafar o que eu tinha a dizer antes que mais pessoas ouvissem. Mas eu não tinha esperado meio século para ser silenciada novamente. Não tenho nada para conversar em particular, respondi, aumentando o tom de voz. O que tenho a dizer é de interesse público. É sobre como uma corporação farmacêutica construiu um império a partir de conhecimento roubado. Sobre como uma planta sagrada foi patenteada e transformada num medicamento que custa mais do que uma família ribeirinha ganha em 6 meses. Aquilo capturou completamente a atenção de todos. Vi alguns rostos conhecidos na multidão, professores da universidade local, lideranças indígenas, representantes de movimentos sociais. Era exatamente o público que precisava ouvir aquela história. Isso é difamação pura e simples, Roberto disse entre os dentes, mas já não parecia tão confiante. Você não tem provas de nada. Tenho as fotografias que tirei dos seus documentos originais naquela noite em 1975, respondi calmamente. Tenho o depoimento de ex-funcionários do seu laboratório que confirmam como a descoberta realmente aconteceu. E tenho algo que você nunca imaginou que eu teria. O diário de campo original que você escreveu durante a expedição. O rosto de Roberto ficou lívido. Como você conseguiu isso? Isso é roubo. Roubo. Repeti, deixando a palavra ecoar no salão. Que interessante você usar essa palavra. O que você fez com o conhecimento do meu povo não foi roubo. O que você fez comigo, me abandonando para morrer porque eu ameaçava seus planos sujos, não foi tentativa de homicídio? Foi nesse momento que o mestre de cerimônias anunciou que a apresentação principal estava prestes a começar. Roberto viu ali uma oportunidade de escapar daquele confronto público. Senhoras e senhores, disse forçando um sorriso, depois da minha apresentação sobre inovação sustentável, poderemos esclarecer todos esses mal-entendidos. Mas eu sabia que aquela apresentação seria o palco perfeito para o ato final do nosso confronto. Vamos sim esclarecer tudo, respondi, na frente de todos. O salão principal do hotel flutuante era luxuoso, todo decorado, com madeiras nobres que, ironicamente, provavelmente tinham vindo da mesma floresta que Roberto alegava querer proteger.
As cadeiras estavam organizadas diante de um pequeno palco, onde uma tela mostrava o logo do laboratório farmacêutico. Tomei um lugar na primeira fila, bem no centro, onde ele não poderia me ignorar. O apresentador fez uma introdução pomposa, listando todas as conquistas de Roberto, os prêmios que tinha recebido, o crescimento da empresa sob sua liderança. Mencionou especificamente o medicamento revolucionário Floralis, desenvolvido a partir de pesquisas pioneiras na Amazônia, sem entrar em detalhes sobre a natureza dessas pesquisas. Quando Roberto subiu ao palco, parecia ter recuperado parte da confiança. Começou uma apresentação ensaiada sobre como sua empresa estava devolvendo a Amazônia, através de projetos sociais e ambientais que eu sabia serem pura fachada. Falou sobre respeito ao conhecimento tradicional, sobre parcerias com comunidades locais, sobre sustentabilidade. Cada palavra era uma mentira, uma afronta a tudo que eu tinha vivido e visto ser destruído pelos métodos dele. Esperei pacientemente. Quando ele abriu para perguntas, fui a primeira a levantar a mão. O moderador, claramente instruído a me evitar, tentou chamar outras pessoas, mas minha voz, fortalecida por décadas falando em conferências e seminários, se sobrepôs a todas as outras. Dr. Fernandes, disse, levantando-me do meu lugar, poderia explicar para a plateia como exatamente sua empresa descobriu o composto ativo do Floralis? Especificamente, gostaria de saber se em algum momento vocês se basearam no conhecimento tradicional das comunidades do Alto Rio Negro, que usam essa planta há séculos para tratamentos idênticos. Um silêncio tenso tomou conta do auditório. Roberto apertou os lábios, visivelmente contrariado por não conseguir me evitar. Nossa pesquisa seguiu todos os protocolos científicos e éticos estabelecidos, respondeu mecanicamente. O Floralis é resultado de anos de trabalho em laboratório, refinando e sintetizando compostos naturais. Interessante, continuei, tirando da bolsa cópias ampliadas dos documentos que tinha fotografado décadas atrás. Porque tenho aqui evidências de que vocês já sabiam exatamente qual planta procurar e quais eram suas propriedades medicinais antes mesmo de entrar na floresta. Comecei a distribuir as cópias para as pessoas ao meu lado, que as examinaram com interesse crescente. O burburinho no auditório aumentou visivelmente. E tenho também, continuei, avançando para o centro do salão, registros detalhados de curandeiros tradicionais, descrevendo o uso medicinal dessa planta específica décadas antes da sua suposta descoberta. Usos praticamente idênticos ao que seu medicamento oferece hoje por R$ 2.000 a dose. O murmúrio se intensificou. Roberto começou a suar visivelmente sob as luzes do palco. O moderador tentou intervir, sugerindo que questões específicas fossem tratadas individualmente após a apresentação, mas era tarde demais. Eu tinha capturado completamente a atenção de todos. Mas talvez o mais revelador, continuei, ignorando as tentativas de me silenciar, seja a história de como essa expedição realmente terminou. Não com um acidente trágico envolvendo uma guia inexperiente, como foi reportado oficialmente, mas com o abandono deliberado de uma testemunha inconveniente no meio da floresta mais perigosa do mundo. Foi então que retirei da bolsa meu trunfo final, páginas do diário original de Roberto, que tinha conseguido através de um ex-funcionário arrependido anos atrás. Aqui, com a própria letra do Dr. Fernandes, estão as anotações sobre como resolver o problema da guia local que está fazendo perguntas demais. Como você conseguiu isso? Roberto praticamente gritou, perdendo completamente a compostura. Isso é propriedade privada, é crime. Crime, repeti, subindo ao palco para ficar face a face com ele. Vamos falar sobre crimes, Roberto. Vamos falar sobre biopirataria, sobre apropriação de conhecimento ancestral, sobre tentativa de homicídio. A plateia estava empolvorosa agora. Jornalistas falavam ao telefone, celulares gravavam, flashes disparavam. Era exatamente o que eu queria. Testemunhas, registros, exposição total. Vocês não entendem. Roberto tentou se defender, a voz elevada para se fazer ouvir sobre o tumulto. Era uma oportunidade única de transformar conhecimento primitivo em medicina moderna, que poderia salvar milhões de vidas. Primitivo? Respondi, sentindo a raiva de décadas finalmente encontrar sua voz.
O conhecimento que minha mãe e minha avó carregavam era primitivo? A sabedoria desenvolvida por gerações de povos da floresta era primitiva? Primitivo é você, Roberto, que só enxerga valor quando pode transformar em lucro. Envolvida no drama que se desenrolava. Não estou aqui por vingança pessoal, meus queridos. Estou aqui porque esse caso representa algo muito maior. A exploração sistemática dos recursos e conhecimentos da nossa Amazônia sem respeito, sem reciprocidade, sem justiça. Uma mulher na plateia, que reconheci como representante de uma importante organização indígena, se levantou. Valdeci, o que exatamente você está propondo? O que você quer que seja feito? Era a pergunta que eu estava esperando. Quero reconhecimento público da origem real do conhecimento que levou ao desenvolvimento do Floralis. Quero que a empresa estabeleça um fundo substancial, proporcional aos lucros obscenos que obtiveram, para beneficiar as comunidades que desenvolveram esse conhecimento milenar. E quero que revejam todas suas práticas futuras para garantir consentimento informado e benefícios compartilhados em qualquer pesquisa que façam na nossa região. Ouvi murmúrios de aprovação pelo salão. O que eu propunha não era radical. Era o mínimo que qualquer empresa eticamente responsável deveria fazer. Mas para Roberto, parecia um ataque direto a tudo que tinha construído em cima de mentiras. Isso é chantagem. Ele rosnou baixo, só para mim ouvir. Você não sabe com quem está mexendo. Temos advogados, influência política, recursos que você nem imagina. E eu tenho a verdade, respondi no mesmo tom. E desta vez não estou sozinha numa floresta perdida. Tenho uma comunidade inteira me apoiando. Tenho décadas de evidências cuidadosamente coletadas. E tenho a opinião pública, que hoje é muito menos tolerante com corporações que exploram conhecimentos tradicionais. O restante daquela noite foi um turbilhão. A apresentação foi oficialmente cancelada. Jornalistas me cercaram querendo mais detalhes, câmeras me seguiam por toda parte. Representantes de ONGs e movimentos sociais expressaram apoio imediato à minha causa. Políticos locais, sentindo para onde o vento soprava, começaram a fazer declarações sobre a importância de proteger o patrimônio tradicional da região. Roberto foi escoltado pelos assessores para fora do barco, mas o estrago já estava feito. A história estava registrada por dezenas de celulares, impossível de conter ou abafar. Em questão de horas, estava sendo compartilhada nas redes sociais, ganhando o mundo. Nos dias seguintes, a repercussão foi além de tudo o que eu poderia imaginar. Mulher dada como morta. Reaparece após 53 anos para denunciar biopirataria farmacêutica. As manchetes eram variações desse tema. Minha fotografia, com a cicatriz ainda visível no rosto, apareceu em jornais do Brasil inteiro e até em veículos internacionais. E se esse movimento espiritual tocou sua vida de alguma forma, se sentiu clareza, acolhimento ou apenas um suspiro de alívio, clique em Valeu demais. Esse gesto fortalece essa corrente de luz e faz com que essas mensagens cheguem a outras pessoas que, assim como você, também estavam no limite. O muiraquitã que eu carregava no pescoço se tornou um símbolo poderoso da resistência dos conhecimentos ancestrais contra a exploração corporativa. Imagens do amuleto apareciam em cartazes de protesto, em campanhas de ONGs, em movimentos de defesa dos direitos indígenas. A empresa de Roberto tentou desesperadamente controlar os danos. Primeiro negaram tudo, depois tentaram minimizar meu papel na descoberta original, finalmente tentaram me desacreditar como uma ativista radical com sede de vingança. Mas a evidência era forte demais, a história dramática demais, o simbolismo poderoso demais para ser ignorado. O verdadeiro golpe veio quando outros ex-funcionários da empresa, encorajados pela minha coragem, começaram a sair do armário com suas próprias histórias de práticas antiéticas. Um deles, que tinha participado da expedição original como assistente jovem, confirmou publicamente minha versão dos eventos, descrevendo em detalhes como o grupo tinha deliberadamente me abandonado sob ordens diretas de Roberto. A pressão se intensificou de todos os lados. Consumidores organizaram boicotes aos produtos da empresa. Acionistas preocupados exigiram investigações internas completas. Órgãos reguladores de vários países abriram inquéritos sobre as práticas de pesquisa da corporação.
A cotação das ações despencou como uma pedra jogada do alto de uma cachoeira. 2 semanas depois do confronto no barco, recebi uma ligação que mudaria tudo. Era do escritório de advocacia que representava a empresa, querendo negociar um acordo. Ofereciam uma quantia substancial em dinheiro, vários milhões, em troca do meu silêncio e da retirada de todas as acusações. Desliguei o telefone na cara deles. Liguei de volta 5 minutos depois, quando a raiva baixou um pouco. Escutem bem, disse para o advogado atônito. Isso nunca foi sobre dinheiro para mim. É sobre justiça, sobre reconhecimento, sobre proteger nossa floresta e nossa gente das pessoas como vocês. 1 mês depois, a empresa cedeu completamente à pressão. Em uma entrevista coletiva transmitida ao vivo para todo o país, o conselho diretor anunciou que Roberto Fernandes estava se afastando para cuidar de questões pessoais. Um eufemismo transparente para demissão por justa causa. Mais importante ainda, anunciaram a criação do Fundo Rio Negro para Conhecimento Tradicional e Conservação, com um aporte inicial de 200 milhões de reais e o compromisso de destinar 10% dos lucros futuros do Floralis para a iniciativa. Reconheceram formalmente e publicamente a contribuição das comunidades tradicionais do Alto Rio Negro para o desenvolvimento do medicamento. Pediram desculpas oficiais às comunidades exploradas e se comprometeram a revisar todas suas práticas de pesquisa na Amazônia para garantir consentimento informado e benefícios compartilhados em todos os projetos futuros. Era uma vitória não apenas para mim, mas para todas as comunidades cujo conhecimento tinha sido roubado e explorado ao longo de décadas. Era um precedente importantíssimo que outras empresas teriam que considerar em suas próprias atividades de biopirataria. Quanto a Roberto, soube por fontes confiáveis que ele havia perdido não apenas o emprego, mas grande parte de sua fortuna pessoal, que estava largamente investida em ações da empresa. Sua reputação, cuidadosamente construída ao longo de décadas, estava em ruínas completas. As universidades começaram a revogar títulos honorários que tinham dado a ele. Os prêmios de inovação foram retirados. As portas que antes se abriam facilmente para ele, agora permaneciam hermeticamente fechadas. Não sentia alegria com a queda dele, meus queridos. Sentia apenas uma sensação profunda de que o círculo tinha se fechado, de que a justiça, mesmo chegando devagar, tinha finalmente chegado. Como minha mãe sempre dizia, filha, quem planta vento, colhe tempestade. Cada um colhe exatamente o que plantou. Nos meses seguintes, minha vida mudou de maneiras que nunca tinha antecipado. De repente, nossa pequena Saberes da Floresta estava sob os holofotes nacionais e internacionais. Jornalistas queriam conhecer nossa operação, entender nosso modelo de negócios que realmente respeitava e valorizava o conhecimento tradicional. Universidades me convidavam para falar sobre etnobotânica e bioética. Grandes empresas queriam consultorias sobre como trabalhar de forma ética com comunidades tradicionais. Organizações internacionais me procuravam para desenvolver protocolos de pesquisa responsável. Usei toda essa plataforma inesperada para amplificar a mensagem que sempre foi central para nossa empresa, que o verdadeiro valor da Amazônia não está apenas em seus recursos materiais, madeira, minerais, compostos químicos, mas no conhecimento desenvolvido por gerações de povos que aprenderam a viver em harmonia com a floresta. A Saberes da Floresta cresceu, não tanto em tamanho quanto em impacto. Com recursos do fundo recém-criado, estabelecemos um centro de pesquisa em conhecimento tradicional aqui em Manaus, onde cientistas trabalham lado a lado com curandeiros, parteiras e outros guardiões de saberes ancestrais. O objetivo não era validar cientificamente esses conhecimentos. Eles não precisavam de validação externa. Era criar pontes de entendimento e respeito mútuo entre diferentes formas de conhecer e compreender o mundo. Yara, minha filha, assumiu a liderança de muitos desses projetos. Com formação em biologia como os pais, mas também com mestrado em antropologia, ela encarnava perfeitamente essa ponte entre mundos que sempre buscamos construir. Conectava meninas de comunidades ribeirinhas e indígenas com mulheres profissionais em diversas áreas: ciência, educação, política, artes.
O objetivo era mostrar que elas podiam seguir qualquer caminho sem abandonar suas raízes, que podiam combinar conhecimento tradicional com educação formal, que podiam ser agentes de mudança em suas próprias comunidades. Ver essas meninas crescendo, se formando, voltando para suas aldeias como líderes, era como ver sementes que plantamos germinando e dando frutos. Antônio, meu companheiro de tantos anos, continuou ao meu lado em cada etapa dessa jornada transformadora. Seu apoio nunca vacilou, mesmo quando minha obsessão por justiça parecia a outros como uma fixação insalubre no passado. Algumas feridas precisam ser expostas ao sol para cicatrizar completamente. Ele dizia sempre que alguém questionava por que eu não conseguia simplesmente esquecer o passado. Você não está fazendo isso só por você, Valdeci. Está fazendo por todas as comunidades que nunca tiveram voz para contestar a exploração de seus conhecimentos. Nossa linha de turismo educativo se expandiu dramaticamente. Agora tínhamos programas específicos para estudantes universitários, pesquisadores e até executivos de empresas que operavam na Amazônia. Queríamos que eles experimentassem a floresta não como um recurso a ser explorado, mas como um sistema vivo, interconectado, sagrado, do qual somos apenas uma pequena parte. Os visitantes chegavam achando que iam ver animais exóticos e plantas bonitas, mas saíam transformados. Saíam compreendendo que cada árvore tem uma história, que cada planta tem um propósito, que cada comunidade carrega uma sabedoria que levou milênios para se desenvolver. Lembro de um grupo de executivos de uma multinacional que chegou meio desconfiado, achando que era só mais um passeio ecológico. No terceiro dia, quando uma curandeira de 78 anos mostrou como preparar um remédio que curava dores que nenhum medicamento moderno conseguia aliviar, vi lágrimas nos olhos de homens que achavam que conheciam tudo sobre negócios. Como a gente pode ser tão arrogante? Um deles me perguntou na volta. Como a gente pode achar que nossa ciência é superior a conhecimentos que funcionam há 1000 anos? Era exatamente essa mudança de consciência que buscávamos provocar. Não era sobre rejeitar a ciência moderna. Era sobre integrar diferentes formas de saber, sobre reconhecer que a sabedoria pode vir de muitos lugares. Aos 70 anos, decidi que era hora de começar a passar o bastão. Yara estava pronta para assumir mais responsabilidades, e eu queria ter tempo para me dedicar ao que realmente importava: documentar e preservar os conhecimentos tradicionais que estavam desaparecendo. Comecei a viajar pelas comunidades mais remotas, conversando com os anciãos, gravando suas histórias, aprendendo segredos que corriam o risco de morrer com eles. Cada viagem era uma aventura. Cada conversa era um tesouro. Conheci Dona Nazaré, de 89 anos, que sabia preparar 43 tipos diferentes de remédios só com plantas da várzea. Conheci seu Raimundo, de 92, que conseguia prever o clima com 3 meses de antecedência só observando o comportamento dos pássaros. Conheci Dona Francisca, que aos 85 anos ainda subia em árvores de 20 metros para coletar castanhas, e que me ensinou que cada castanheira tem sua própria personalidade, seu próprio ritmo, seu próprio jeito de dar frutos. Cada história que coletava, cada conhecimento que documentava, era uma vitória contra o esquecimento, contra a perda irreparável de sabedorias ancestrais. Estava criando um arquivo vivo da inteligência amazônica, um legado que sobreviveria às pressões do mundo moderno. Foi durante uma dessas viagens, quando eu tinha 75 anos, que aconteceu algo que mudou minha perspectiva sobre perdão. Estava numa comunidade isolada do Alto Solimões, quando um jovem pesquisador chegou de barco, querendo estudar plantas medicinais. Quando ele se apresentou, quase caí da cadeira. Sou Fernando Fernandes, disse, filho de Roberto Fernandes. Vim aqui para tentar consertar alguns dos erros que meu pai cometeu. O rapaz tinha uns 30 anos, olhos sinceros, jeito humilde que era o oposto completo do pai. Contou que tinha crescido ouvindo a versão oficial da história do pai, mas que depois da exposição pública tinha descoberto a verdade. Ficou tão chocado que abandonou o curso de administração e foi estudar antropologia. Dona Valdeci, ele disse com a voz embargada, vim aqui para pedir perdão pelo que meu pai fez com a senhora e com essas comunidades. E vim para aprender o jeito certo de fazer pesquisa,
com respeito, com ética. Durante 2 semanas, acompanhei o trabalho dele. Via como pedia permissão antes de qualquer coisa, como ouvia mais do que falava, como tratava cada pessoa como um mestre, não como objeto de estudo. Era o filho que Roberto poderia ter sido se tivesse escolhido um caminho diferente. No último dia, enquanto tomávamos açaí na beira do rio, Fernando me fez uma pergunta que me fez pensar muito. Dona Valdeci, a senhora consegue perdoar meu pai? Fiquei em silêncio por um longo tempo, olhando as águas escuras do rio, pensando em tudo o que tinha vivido. Sabe, meu filho, disse finalmente, perdão não é sobre esquecer o que aconteceu. É sobre não deixar que a mágoa consuma nossa alma. Seu pai fez escolhas erradas, machucou muita gente, destruiu muita coisa. Mas você está aqui, fazendo escolhas diferentes. Isso me dá esperança. Era verdade. Vendo Fernando trabalhar, vendo a nova geração de pesquisadores que estavam surgindo, com ética, com respeito, com humildade, eu sentia que a luta tinha valido a pena. Não tinha mudado só minha vida. Tinha plantado sementes de mudança que estavam germinando em lugares que nem imaginava. Roberto, soube depois, tinha passado seus últimos anos numa casa modesta em São Paulo, doente, isolado, carregando o peso de todas as pontes que tinha queimado. Morreu aos 81 anos, praticamente esquecido, sem os pompas e honrarias que tinha sonhado ter no final da vida. Quando Fernando me contou da morte do pai, senti uma mistura estranha de alívio e tristeza. Alívio porque aquele capítulo estava finalmente fechado. Tristeza porque Roberto tinha desperdiçado tanto potencial, tinha escolhido um caminho que levou à destruição em vez da construção. Ele falou da senhora nos últimos dias, Fernando me contou. Dizia que a senhora tinha sido a única pessoa corajosa o suficiente para confrontá-lo, que mereceu tudo o que aconteceu depois. Era um reconhecimento tardio, mas de certa forma trouxe uma paz que eu não sabia que estava procurando. Aos 80 anos, comecei a escrever minha biografia, com a ajuda de uma jornalista amiga que queria documentar minha história de forma completa. O livro virou best-seller, foi traduzido para várias línguas, inspirou documentários e até um filme. Mas mais importante que a fama, o livro serviu como ferramenta educativa. Escolas começaram a usar minha história para ensinar sobre direitos dos povos tradicionais, sobre bioética, sobre a importância de proteger conhecimentos ancestrais. Universidades criaram disciplinas baseadas na minha experiência. ONGs usavam meu exemplo para inspirar outras comunidades a lutar por seus direitos. Era gratificante saber que minha dor tinha se transformado em força para outras pessoas. Yara se casou com um antropólogo, um rapaz bom que respeitava nossa família e nossos valores. Deram-me 3 netos maravilhosos, que cresceram ouvindo histórias da floresta, aprendendo a valorizar tanto a sabedoria ancestral quanto o conhecimento moderno. Hoje, sentada nesta varanda, aos 82 anos, olhando o encontro das águas que sempre foi minha inspiração, sinto uma gratidão profunda por tudo que vivi. Gratidão pela força que encontrei para sobreviver aqueles 3 dias na floresta. Gratidão pelo Muiractã, que apareceu no momento certo. Gratidão por Antônio, que me ensinou que amor verdadeiro é parceria na construção de algo maior que nós mesmos. Gratidão por Yara, que carrega nossa missão adiante com sabedoria e coragem. Gratidão pelos netos, que representam uma nova geração que crescerá respeitando tanto a ciência quanto a tradição. E sim, até gratidão por Roberto, porque sem sua traição, eu talvez nunca tivesse descoberto minha verdadeira força, nunca tivesse encontrado meu propósito mais profundo. Respondo sempre a mesma coisa. Não foi o amuleto que me salvou, mas o que ele representa. A conexão com nossa terra e nossos ancestrais, o conhecimento acumulado por gerações, a sabedoria que vem de viver em harmonia com a natureza. Algumas lições desta caminhada longa eu compartilho sempre com as jovens que oriento, especialmente sobre confiança. A confiança é essencial na vida, mas deve sempre vir acompanhada de discernimento. Devemos observar, questionar, verificar, não apenas confiar cegamente, principalmente quando os interesses dos outros não estão claros como água de nascente. Sobre resistência e força interior, aprendi que nos momentos mais críticos da vida,
O conhecimento ancestral pode ser nossa tábua de salvação. A sabedoria acumulada por gerações pode nos guiar quando todas as outras luzes se apagam e parece não haver mais esperança no horizonte. Sobre tempo e paciência, descobri que a justiça às vezes demora como uma gestação longa, mas sempre chega no momento certo. Algumas sementes levam décadas para germinar, mas quando finalmente brotam, transformam completamente a paisagem ao redor. Quando olho para o futuro da nossa Amazônia, não posso evitar certas preocupações que me tiram o sono. A floresta continua sob ameaças constantes: desmatamento ilegal, mineração predatória, projetos de desenvolvimento que não consideram o valor intrínseco da mata e dos povos que nela habitam há milênios. As mudanças climáticas intensificam esses desafios todos os dias, alterando padrões de chuva que nossos avós conheciam de cor, aumentando a frequência de secas severas, desequilibrando sistemas delicados que levaram milhares de anos para se estabelecer. Mas também vejo razões poderosas para manter a esperança acesa. Vejo nas novas gerações uma consciência crescente da importância de proteger não apenas a biodiversidade, mas também a diversidade cultural da nossa região. Vejo alianças sendo formadas entre povos indígenas, comunidades tradicionais, cientistas éticos, ativistas comprometidos, empresários responsáveis. Vejo tecnologias sendo usadas não para explorar e destruir, mas para defender e preservar nossa floresta. Monitoramento por satélite de desmatamento, aplicativos que valorizam produtos verdadeiramente sustentáveis, plataformas digitais que amplificam vozes tradicionalmente silenciadas e marginalizadas. E vejo, sobretudo, um reconhecimento crescente e cada vez mais forte de que o conhecimento tradicional não é uma relíquia empoeirada do passado, mas um recurso vital e urgente para o futuro da humanidade. As soluções para muitos dos nossos desafios contemporâneos mais urgentes, da crise climática a novas doenças, da segurança alimentar à gestão sustentável de recursos naturais, podem estar nos saberes desenvolvidos ao longo de milênios pelos povos que aprenderam a viver em equilíbrio perfeito com seus ecossistemas. Minha história de sobrevivência, resistência e transformação é apenas uma entre milhares de histórias amazônicas que merecem ser contadas, escutadas e honradas. Histórias de mulheres que, como eu, enfrentaram adversidades que pareciam absolutamente impossíveis de superar e emergiram não apenas como sobreviventes, mas transformadas, prontas para transformar o mundo ao seu redor. Hoje, quando me sento nesta varanda todas as tardes, observando o encontro eterno das águas do Rio Negro com o Amazonas, uma clara e transparente, outra escura e misteriosa, correndo lado a lado por quilômetros inteiros, sem se misturar completamente, vejo ali uma metáfora perfeita para a coexistência harmoniosa de diferentes formas de conhecimento, distintas em suas essências, mas seguindo na mesma direção, cada uma mantendo sua identidade única enquanto influencia sutilmente a outra, criando algo maior e mais belo que a soma de suas partes. E se essa mensagem estiver tocando algo dentro do seu coração, considere com carinho apoiar essa entrega clicando em "Valeu demais". É graças a esse gesto que conseguimos continuar trazendo mensagens como essa para quem mais precisa. É um apoio que faz a diferença na luz que compartilhamos aqui. O sol se põe agora, pintando o céu inteiro com aquelas cores que só nossa Amazônia conhece e sabe criar. Um alaranjado intenso que vai se transformando em vermelho vibrante, depois em roxo profundo, refletindo nas águas escuras como se tivessem pegado fogo com a beleza pura da criação. Tomo meu último gole do chá de catuaba desta tarde, que ainda preparo religiosamente todos os dias. É bom para os ossos que já carregam 82 anos de caminhada, melhor ainda para a memória que precisa permanecer afiada para continuar contando essas histórias que não podem ser esquecidas. O barulho familiar das cigarras começa a aumentar gradualmente, anunciando a noite que vem chegando devagar. De longe, ouço o motor característico de uma voadeira cortando as águas calmas do rio. Provavelmente algum pescador voltando para casa depois de um dia inteiro de trabalho honesto.
São sons familiares que acalmam profundamente meu coração, sons que me conectam com gerações e gerações de pessoas que viveram nestas águas. Quantas vezes pensei que nunca mais ouviria esses sons reconfortantes? Quantas vezes, perdida naquela escuridão verde e sufocante, achei que meus ouvidos só captariam para sempre os rugidos de onça e os gritos desesperados de macacos até meu último suspiro de vida? Ajeitando melhor meu corpo cansado nesta cadeira de balanço feita de madeira reaproveitada, porque não gosto de ver árvore derrubada sem necessidade, respiro fundo e sinto meu coração se encher de gratidão por tudo que vivi, por tudo que construí, por tudo que deixo para as próximas gerações. A verdadeira sabedoria, aprendi nestes anos todos, não está em subjugar ou dominar a natureza, mas em compreender humildemente nosso lugar dentro dela, como aprendizes eternos, guardiões responsáveis e, eventualmente, professores amorosos para os que virão depois de nós. Eu sou Valdeci dos Santos, tenho 82 anos vividos intensamente, e essa é minha história de como sobrevivi 3 noites no inferno verde da Amazônia e transformei uma traição cruel em um legado duradouro que protege nossa floresta sagrada e valoriza nossa sabedoria ancestral. Se vocês querem continuar ouvindo histórias como essa, histórias de mulheres que enfrentaram o impossível e saíram vitoriosas do outro lado, se inscrevam neste canal com muito carinho. Comentem aqui embaixo contando qual parte da minha história mais tocou o coração de vocês. Que lições levam para suas próprias vidas? Quero muito saber o que vocês estão sentindo agora, porque cada um de vocês que me ouve faz parte desta história também. Vocês são testemunhas, são guardiões desta memória, são sementes que vão espalhar esta mensagem por onde passarem. Contem suas próprias histórias aqui nos comentários, porque cada vida carrega uma floresta inteira de sabedoria esperando para ser compartilhada. Se esta conversa nossa trouxe algum conforto, alguma força, alguma inspiração para suas jornadas, dividam isso conosco. Se aprenderam algo novo sobre resistência, sobre justiça, sobre o poder transformador do tempo, me contem. Este canal existe para isso, para criarmos uma comunidade de pessoas que acreditam na força das histórias verdadeiras, no poder das experiências vividas, na importância de honrar quem veio antes de nós e preparar o caminho para quem vem depois. Cada inscrição, cada comentário, cada compartilhamento é uma forma de manter vivas essas memórias preciosas, de garantir que as lutas e vitórias de mulheres como eu não sejam esquecidas no tempo. Muito obrigada de coração por me acompanharem até aqui, por me darem o privilégio de compartilhar esta jornada com vocês. Que minha história inspire vocês a nunca desistirem dos seus sonhos, a sempre lutarem pela justiça e a sempre respeitarem a sabedoria que nossos ancestrais nos deixaram de herança. Até nossa próxima conversa, fiquem todos com Deus e com a proteção dos espíritos da floresta.